Voltamos com o Horizonte Debate. Se você chegou agora, já tinha falado. Chame o seu próximo aí agora, o garoto que vai fazer, a garota que vai fazer Enem no final do ano, para conversar com a gente sobre a situação política na América do Sul. Eu vou mandar agora um abraço pro Pedro, filho da Cristina, meu ouvinte lá da Rádio América. Eu sei que o Pedro tá precisando estudar um bocado esse assunto, viu, Pedro? Pedro Xará, seu. O outro Pedro. Perdão, cara, eu te cortei no final do primeiro bloco. Só para fazer um comentário sobre o programa de hoje, eu acho que é muito importante a gente debater a América do Sul, né? Porque, como diz o filósofo Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, o Brasil não é uma ilha, o Brasil está inserido no continente, né? E o que acontece na Venezuela, o que acontece no Paraguai, o que acontece, né, no Peru, influencia muito, né, o que acontece no Brasil, o desenvolvimento brasileiro, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a ingerência nos assuntos de outros países, né? Então, como você estava falando, né, o próprio povo venezuelano precisa, né, resolver o problema político no qual eles estão inseridos, né? Tem um princípio no direito internacional muito importante, que é o princípio de autodeterminação dos povos e o princípio da proibição da ingerência nos assuntos internos de outros países. Inclusive, esse princípio está previsto no artigo 4º da nossa Constituição brasileira. Então, para mim, é altamente temerário qualquer tipo de discurso, né, defendendo a intervenção do Brasil na Venezuela, até mesmo que não seja militar, uma intervenção econômica, né, como os Estados Unidos recentemente acabaram de fazer, impondo sanções econômicas, né, porque isso viola um princípio básico da diplomacia, que é a não ingerência nos assuntos internos. Só para o telespectador se contextualizar, as decisões de Donald Trump de, por exemplo, confiscar bens, tanto de políticos, parentes de Nicolás Maduro, quanto de uma subsidiária da PDVSA, que é a estatal do petróleo da Venezuela, de posses da PDVSA, por exemplo, nos Estados Unidos, estratégias dessa natureza. Agora, vocês são os especialistas. Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do Brasil, tem capacidade, o atual governo tem capacidade para fazer um debate desse sentido? Na reunião do G20 no Japão, sabe-se, porque é uma questão de agenda, é oficial, que o presidente Donald Trump, com a proximidade que ele tem com o presidente Bolsonaro nessas circunstâncias, pediu para que o Brasil fosse mais incisivo, inclusive de forma armamentista, na intervenção da Venezuela. Temos, com esse atual governo, capacidade para fazer essa gerência? Mário, Maria? Olha, eu acho que, historicamente, o Brasil atua como mediador na América Latina. Só que, nos últimos anos, vem perdendo essa capacidade de diálogo exatamente pela dureza, né? A política externa brasileira ela sempre foi feita de uma forma mais amigável, por assim dizer, evitando entrar em conflito e rusga exatamente para conduzir uma forma mais até didática de resolver a situação, mais política, mais amistosa, porque as relações vão continuar ao longo do tempo. Eu acho a intervenção militar dramática e só para contextualizar qual que é o drama também da intervenção econômica, a Venezuela ela é muito dependente da produção de petróleo. Então, ela chega a importar até alimentos. É por isso que a gente tem essa crise alimentar lá. Então, a partir do momento que se bloqueia os recursos da PDVSA, que seria a estatal do petróleo, uma similar à Petrobras, só que com muito maior poder e tamanho dentro da economia venezuelana. Isso acaba limitando o poder dos próprios consumidores, dos próprios cidadãos venezuelanos terem acesso ao alimento, ter disponibilidade de recursos para se alimentar, agravando ainda mais a crise humanitária. Exato. Né? Então, eu acho que é necessário, nesse momento eu acho que a solução tem que vir do povo venezuelano, mas os estados têm o papel de mediar isso, né? O Brasil, como que deseja ser líder na região, pelo menos pelo seu tamanho, da sua economia mesmo, da população, território, 52% da América Latina, 50%. A gente sempre pode colocar o Brasil em metade, em tratando de América Latina. Metade da população, metade do território, metade da economia. Não vai errar por muito, né? Então, tem que mostrar essa liderança. O Ernesto Araújo, no próprio, por exemplo, não foi à reunião do G20, porque estava na negociação do acordo Mercosul-União Europeia. Em algumas outras reuniões, ele tem sido, de certa forma, talvez essa palavra seja um pouco forte, tutelado pelo vice-presidente. Por exemplo, na última, não nessa reunião que teve agora, do Grupo de Lima, mas na anterior. O Grupo de Lima, que é o grupo de países que negociam uma saída para a situação da Venezuela, que reúne 18 países da América Latina, países europeus e os Estados Unidos. Então, a gente tem alguns esforços. Talvez a melhor solução seria uma solução negociada, né? Eleições, e se a oposição não quer, se o Nicolás Maduro não quer ceder para o Guaidó, se eleja ou que marque um calendário eleitoral, e aí que haja, eu acho que a solução sempre tem que vir do povo daquele país. Agora, professora Maria,
uma das tutelas do vice-presidente Mourão para controle, né, podemos dizer assim, de Ernesto Araújo, foram algumas, eu não sei se a senhora considera isso, uma certa inexperiência do chanceler, em algum momento dizer que tinha que sim fazer uma intervenção mais bélica, mais efetiva. O Brasil tem capacidade para fazer esse movimento de gerência que a gente está falando? Como a minha especialização é muito mais nas questões relativas ao comércio internacional, eu não posso deixar de fazer uma ponderação importante. A gente não pode esquecer um ponto fundamental da nossa política externa, que é a parte econômica, em que a gente tem o nosso primeiro parceiro comercial, que é a China, que já claramente se posicionou ao lado da proteção ao governo de Maduro hoje dentro da Venezuela. Apesar desses últimos movimentos, né, fortes que aconteceram lá dentro, a China ficou mais quieta, mas ainda assim ela não se coloca contrária ao governo de Maduro. E é o nosso maior parceiro comercial hoje, a gente não pode negar isso. E o nosso segundo maior parceiro comercial é os Estados Unidos. Então, quando a gente pensa em política externa, ainda que a gente faça análises mais acuradas, quando a gente pontua temas, eu na posição de um chanceler, por exemplo, ou analisando a posição da política externa brasileira, a gente não pode tomar determinadas atitudes desavisadamente, porque isso traz consequências gravíssimas. Quando, por exemplo, o Brasil se coloca a favor de determinadas questões no Oriente Médio, a favor de um determinado país, no caso, por exemplo, Israel, aquilo trouxe consequências para a balança comercial brasileira no que tange à exportação de aves para outros países do Oriente Médio, países árabes. Isso foi uma coisa gravíssima, que o setor sentiu e ninguém falou nada. Então, de repente, você tinha ali uma queda absurda, abrupta da exportação de patos, e o Brasil é um grande exportador de patos, aves de uma forma geral, para países árabes e que passaram de uma hora para outra, deixaram de uma hora para outra de comprar por causa de uma manifestação do governo no que tange a... Perceba depois um selinho halal no item de proteína animal. Isso é uma forma que a cultura árabe permite o abate, a criação desses animais. O que a professora Maria está dizendo é que quando o Brasil sinaliza com uma embaixada em Jerusalém, onde é discutido amplamente a questão dos palestinos e dos judeus, o árabe deixa de comprar isso que o Brasil custou a ter esse reconhecimento dessa forma específica de criar aves e outro tipo de proteína. Professor Pedro, por favor. Sobre esse comentário da questão da intervenção militar, né? Para mim, é completamente inconcebível qualquer possibilidade de intervenção militar na Venezuela. Primeiro, porque o Trump realmente ele sinalizou isso, né? Por causa de alguns apoiadores, principalmente na Flórida, que estavam pedindo para que ele fizesse essa pressão mais dura. Né? Mas, primeiro, seria ilegal, de acordo com o direito internacional. Né? Então, uma intervenção militar só pode ocorrer em duas situações, de acordo com a Carta da ONU: a Legítima Defesa ou com a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. E a China e a Rússia, que são membros permanentes do Conselho de Segurança, já falaram que vão vetar qualquer possibilidade de intervenção militar na Venezuela. Em segundo lugar, os próprios países sul-americanos não querem uma intervenção. E a nossa própria legislação não permite que o presidente ou que o Ernesto Araújo faça isso ao bel prazer, pelo parlamento. Só para comentar, o Grupo de Lima, né, ele se posicionou claramente, né, na reunião contrário a uma intervenção dos Estados Unidos. Então, os sul-americanos não querem os Estados Unidos intervindo militarmente na América do Sul também, não. Maria, Pedro, Mário, eu acho bacana as pontuações do Juan. Juan, obrigado. Eu considero você um parceiro fiel para fazer o programa, junto com os telespectadores de Minas Gerais, da internet, do mundo todo. Obrigado, viu, Juan? Boa noite, sou Juan, de BH, do bairro Nazaré. Discordo quando diz que o Brasil é líder. O Brasil não é líder de nada. Não é da América do Sul ou da América Latina. Simplesmente porque não existem. Existe a América e desse continente o líder são os Estados Unidos. Quem votou e elegeu o Brasil líder de quê e de onde? O líder natural, aliás, onde se resolve tudo relativo ao continente americano, são os Estados Unidos. Quando a Venezuela, Cuba e Nicarágua são ditaduras assassinas, comunistas, esses professores são os tipos aos quais os alunos estão expostos todos os dias. Por isso aprova Escola Sem Partido e pergunta aos defensores do Maduro e de Castro: vocês, nas suas férias, vão para onde? Os estadunidenses são o povo e o país líderes da América. Okay. Posso comentar? Claro. Na verdade, Juan, né? Isso. Juan, não é uma posição política categórica que a gente está debatendo aqui. A gente entende perfeitamente bem a posição dos Estados Unidos no mundo.
uma posição extremamente relevante. É indubitável que hoje, nessa guerra comercial que a China e os Estados Unidos têm travado, ela é uma questão de demarcação, né, de posição no mundo, até porque os Estados Unidos ele tem que constantemente manter a sua posição e é inegável que ele seja um grande parceiro para nós. Não só do ponto de vista político, mas fundamentalmente do ponto de vista econômico, que a gente não pode negar. O mundo inteiro depende dos Estados Unidos. Inteiro. Todo mundo vende muito, tudo e tudo para os Estados Unidos. Então, inegavelmente, essa posição norte-americana, ela é fundamental na América. Mas, se a gente pensar em termos de áreas de influência, talvez os Estados Unidos tenham buscado no Brasil uma parceria, porque, do ponto de vista geopolítico, é importante que a gente tenha um grande país que faça essa representação aqui na região. Ninguém está negando a necessidade dessa parceria entre Brasil e Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode concordar com a ingerência externa dentro das soberanias dos Estados quando o tema não se tratar único e exclusivamente de direitos humanos. Porque é a única coisa que a gente poderia pensar em termos de supranacionalidade. A intervenção do Brasil numa forma deliberada, sem respeitar os processos internos próprios venezuelanos, e assim o Brasil exercendo essa tal liderança que seria natural do país pela dimensão da sua economia, isso poderia provocar um impacto muito grande, inclusive em nós mesmos e nos demais países da própria região. Quer dizer, ninguém está pensando aqui numa perspectiva de que não poderia existir um outro país que pudesse fazer essa liderança ou propondo que exista outro país que possa fazer essa liderança no lugar dos Estados Unidos. Mas que, efetivamente, a gente tem que concordar da dependência econômica que o mundo inteiro ainda tem em relação aos Estados Unidos. Isso tanto é fato que ele quebra o sistema multilateral, ele vem quebrando e estabelecendo uma parceria tete-a-tete, bilateral, com todos os países do mundo. A professora foi extremamente polida e educada. O Pedro fez um sorriso e fez um sinal de que ele vai responder o Juan para daqui a pouquinho. Fique conosco, até daqui a pouco.